Pode sentar no seu lugar. Como é bom podemos estar aqui reunidos na presença do Senhor. Como é bom termos a oportunidade de poder adorá-lo, de poder sair das nossas casas e podermos nos reunir aqui sem sermos perseguidos. E nessa noite, Deus tem algo novo para nós. Nessa noite, Deus deseja falar com a igreja que não é minha, mas é dele. E aqueles que estiverem disponíveis, sensíveis, ouvirão a voz do Senhor nessa noite. Amém? Aleluia. Nessa noite, o Senhor, mais uma vez, me concede a oportunidade de poder ministrar a palavra dele. Todas as vezes que eu recebo essa oportunidade, não somente no culto de domingo, mas como na terça-feira, nos encontros, também nos sábados, quando a gente ministra para a juventude, eu tenho muito temor e tremor no meu coração, porque esse altar é dele, pois essa igreja é dele, por isso tem que ser falado aquilo que ele quer, não aquilo que eu quero. E nessa manhã, eu também tive a oportunidade de pregar, e foi uma bênção. E quando finalizamos o culto pela manhã, eu mandei mensagem para o apóstolo, falei, apóstolo, deu certo, já fechei a igreja, todo mundo já foi embora. Aí passado algumas horas, ele manda mensagem assim, ok, fica preparado para ministrar à noite. Meu coração gelou novamente, porque eu achei que eu já tinha vencido, achei que era só de manhã. Mas o Senhor me chamou também para ministrar à noite. E quando ele falou isso para mim, eu falei, meu Deus, mais uma vez. E algo começou a me incomodar. E a gente hoje, Samara e eu tivemos a oportunidade também de almoçar na casa do Tiago e da Raíssa. E eu compartilhei com eles acerca que talvez eu iria ministrar à noite. E aquilo ficou dentro do meu coração, porque ele não deu certeza. E eu fiquei, será que eu vou ou não? Mas aí quando a gente foi na casa deles, para a gente conversar, que eles estavam viajando, ali Deus começou a me incomodar. E quando a gente saiu da casa deles, eu entrei dentro do carro e falei assim para a Samara, eu vou fazer outro esboço. O Senhor está me incomodando. Aí ela falou assim, mas agora, de última hora? Eu falei, o Senhor quer uma palavra nova para a noite. E aquilo começou a ferver dentro de mim, eu fui embora o mais rápido possível, cheguei lá em casa, tomei um banho rapidinho, fui para o meu quarto. E lá eu comecei a meditar na palavra do Senhor, comecei a orar, pedi a Ele direção, para que a palavra dEle pudesse ser viva e real no nosso meio, para que essa igreja pudesse nessa noite ser transformada, avivada e também despertada para viver o sobrenatural do Senhor. E como a igreja é dele e a palavra é dele, eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento, que você ligasse o seu pensamento ao Senhor, porque como tudo é dele, tudo é para ele, nesse momento é necessário que não somente vocês, mas que eu também possa esvaziar do meu eu, para que a vontade do Senhor seja feita nesse lugar. Deus, neste momento eu apresento a minha vida, a tua igreja, a tua palavra que será ministrada, que nesse momento eu possa me esvaziar de mim, que eu possa diminuir, para que o Senhor possa crescer. Eu entendo e reconheço que sem ti eu não sou nada e que sem o Senhor eu nada posso fazer. E o desejo do meu coração é que nessa noite eu seja somente um instrumento, um vaso do Senhor, para que a tua igreja seja edificada e fortalecida. Que o Senhor tenha liberdade de agir nesse lugar. E que homens, mulheres e jovens possam serem alcançados nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, o céu na terra. Esse é o tema que
que o Senhor colocou no meu coração: o céu na terra. E eu preciso que vocês caminhem comigo nessa palavra. Eu preciso da interação de vocês, amém? Porque nós somos uma igreja viva. Eu lembro que terça-feira, assim, quando encerrou o teatro, né, a gente teve a oportunidade de cumprimentar os meninos, né, que fizeram a peça. E mais uma vez, mais um relato, assim como todos os outros, eles falaram: essa igreja é diferente. O teatro fluiu de uma maneira diferente. E nós vimos o agir de Deus alcançando a igreja. E eles falaram: não alcançou somente a igreja, mas alcançou também as nossas vidas. Então Deus opera nesse lugar. Ele age no nosso meio. Por isso eu preciso que você esteja vivo. Eu já falei isso algumas vezes e também já falei no encontro. Talvez alguns vão lembrar, já falei na juventude. Mas todas as vezes que alguém se encontra nesse altar para ministrar, para pregar a palavra, seja na célula, sabemos que a palavra pregação vem do pregar. E pregar significa o ato de eu pegar um prego, colocar sobre uma superfície e martelar, até que aquele prego seja introduzido naquela superfície. E assim é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós estamos aqui ministrando, pregando a palavra, imagine que a palavra de Deus é como se fosse um prego. E na medida que nós estamos falando e ministrando a palavra, Jesus está pegando um martelo, introduzindo essa palavra dentro de você. Agora imagine um prego sendo introduzido dentro de você. Você vai sentir dor. Alguns vão chorar, alguns vão gritar. Por isso que a igreja precisa reagir. Porque assim a palavra de Deus está alcançando a sua vida e o seu coração. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus então. Quem deseja ver a glória de Deus nesse lugar, fala amém. Quem deseja receber do Deus Altíssimo algo sobrenatural nessa noite, fala aleluia. Mas quem deseja viver a plenitude do Senhor todos os dias da sua vida, você vai se colocar de pé e vai dar um brado de vitória. Somente aqueles que querem, somente aqueles que desejam. Pode sentar. Estou vendo que a igreja está animada. Está vendo que o Senhor está fluindo no nosso meio. E assim como quando eu peguei o microfone e iniciei a oração, hoje o Senhor nessa noite quer transformar a nossa atmosfera. Ele não quer que seja uma atmosfera terrena, natural, mas Ele quer implantar nesse lugar a atmosfera do céu. Até por isso que o tema é o céu na terra. Que nós precisamos viver na dimensão do Senhor e não na nossa dimensão. E para vivermos na dimensão do Senhor, para manifestarmos o céu aqui nessa terra, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, eu preciso que você entenda que há 2000 anos atrás, o céu se manifestou nessa terra. Eu convido você a abrir sua Bíblia em João, no capítulo 1. A primeira vez que o céu manifestou na terra foi através da vida de Jesus. Quando Ele se fez carne entre nós. E em João, no capítulo 1, no verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Há 2000 anos atrás, Jesus vem em forma de homem, Ele se manifesta entre nós. E nesse exato momento, o céu começa a andar entre nós. O Verbo se fez carne e começou a habitar entre nós. E através dessa manifestação do nosso Senhor Jesus nessa terra,
as coisas começaram a ser transformadas. Vidas começaram a serem alcançadas de uma maneira diferente. Tudo aquilo que nós um dia nunca imaginamos se fez presente aqui nessa terra para que hoje eu e você pudéssemos ter a oportunidade de receber essa palavra. Tivéssemos a oportunidade de receber a vida. Porque nós já estávamos mortos, porque nós já nascemos em pecado, mas com a vinda do nosso Senhor Jesus, tudo começou a se fazer novo no nosso meio. E Jesus começa a se revelar a nós. Jesus cresce. Jesus inicia o seu ministério. Jesus começa a pregar a palavra que é lâmpada para os nossos pés e também luz para o nosso caminho. A palavra que nos direciona. Ele era e é a própria palavra. Ele começa a fazer discípulos. Ele cura os enfermos. Ele ressuscita os mortos. Ele expulsa os demônios. Jesus começa a agir sobre essa terra. E através dessa manifestação do nosso Senhor, nós fomos alcançados por Ele. Só que um dia Jesus teve que partir. Nós sabemos que Ele foi sacrificado no meu lugar, no seu lugar. Mas nós também sabemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas Ele não ficou entre nós. Ele subiu. Mas Ele deixou aqui os discípulos dele. Ele deixou aqui homens que Ele tinha escolhido para continuar a manifestação do céu na terra. Homens que decidiram abrir mão do seu eu, da sua vontade, para fazer a vontade daquele que enviou. Mas é interessante que antes de Jesus partir, em um momento de discipulado, os discípulos diante de Jesus perguntam para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. E lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, todos nós sabemos essa oração, mas lá fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui nós encontramos um grande segredo. Sabemos que a vontade de Deus precisa ser feita na nossa vida. E para que a glória dele se manifeste entre nós, para que o céu se manifeste na sua vida, na sua casa, na sua família, tem um porém. Precisa ser feita a vontade dele e não a sua. Por isso, creio que não somente eu, mas os apóstolos e todos aqueles que sobem aqui têm um zelo muito grande por esse altar, porque não pode ser feito e também não pode ser falado algo da minha vontade ou do meu querer, mas tem que ser algo que vem do trono, pois precisa ser feita a vontade dele e não a minha. Os discípulos entenderam isso, e até por isso eles começaram a ser chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Você é um pequeno Cristo. Se você é discípulo de Jesus, é claro. Quem é discípulo de Jesus aqui, levanta sua mão. Fala assim: eu sou discípulo de Jesus. Mas nós precisamos entender que se somos discípulos dele, nós precisamos ser imitador dele. Nós precisamos fazer o que ele faz.
nós precisamos viver como Ele viveu. E nos dias de hoje isso parece tão difícil. Tantas coisas nos distraem, tantas coisas nos paralisam, sejam pessoas, sejam situações, sejam circunstâncias, seja o desânimo, seja o cansaço. Mas se somos discípulos dele, nós entendemos que nós temos uma missão, que nós precisamos continuar a manifestar o céu na terra. Porque se os discípulos de Jesus naquela época tivessem encerrado, tivessem paralisado, nós nunca teríamos a oportunidade de receber essa palavra. Pois eles foram a continuação daquilo que Jesus deixou para nós. Assim como você, assim como eu, nós somos a continuação do Evangelho do Senhor sendo pregado aqui nessa terra. Nós somos um canal onde Deus flui, mas somente aqueles que estão sensíveis e que recebem da parte do Senhor a vontade dEle. Somente aqueles que estão com os ouvidos abertos para ouvir a voz dEle. Precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos precisa ser para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Precisamos entender que para que o céu se manifeste no nosso meio, isso não está condicionado às nossas vontades ou os nossos prazeres, mas está condicionado à vontade dEle. Eu posso, irmãos, orar 40 dias e 40 noites, jejuar, estudar, mas se Deus não quiser agir, Ele não vai agir, porque Ele não está condicionado àquilo que eu faço, àquilo que eu estudo. Ele simplesmente faz na hora que Ele quer e no momento que Ele deseja. Quando eu li, se eu não me engano, é o livro O Homem do Céu, ele não sabia pregar e ele recebe uma Bíblia e ele recebe uma oportunidade de pregar para um grupo de pessoas em uma casa. E ele não sabia pregar. Então ele começou, se eu não me engano, a ler o livro de Mateus. E ele decorou o livro de Mateus. E quando ele chegou diante daquelas pessoas, ele começou a recitar o livro de Mateus. E aquelas pessoas foram alcançadas, aquelas pessoas foram impactadas, porque eles viam naquele homem a imagem e a semelhança do nosso Deus. A proposta do Senhor Jesus para mim e para você é que possamos ser imitadores dEle, que possamos ser parecidos com Ele. Até porque, se queremos manifestar o céu na terra, nós precisamos entender que o céu não é o nosso destino, mas sim a nossa origem. O céu, quando recebemos a palavra de Deus, quando recebemos essa vida, quando o Espírito Santo começa a agir em nós, nós recebemos uma pequena porção do céu dentro de nós. E na medida que buscamos, isso vai aumentando, na medida que nós oramos, na medida que nós dedicamos no conhecimento, na palavra e em cumprir os mandamentos do Senhor, o céu começa a se manifestar nas nossas vidas. Não por força ou por violência, mas flui naturalmente. A virtude do Senhor fluindo em nós. Lá em Atos, no capítulo 2, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Atos, capítulo 2, a partir do verso 1. Para conseguirmos
revelar o céu na terra, precisamos estar ligados com o nosso Deus, para que a vontade dele seja revelada a nós. E aqui em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aqui nós vemos que 120 discípulos se reuniram para receber a promessa do Espírito Santo. Mas é interessante, e eu estudei e procurei sobre isso. Alguns historiadores relatam que nesse mesmo dia, em Jerusalém, tinha cerca de 500 discípulos de Jesus. Mas somente 120 se reuniram para receber o Espírito Santo. O discípulo que não entende o comando do pastor para ficar reunido, ele perde a conexão com o céu. Aqui nós vemos Jesus, que é o nosso pastor. Ele tinha dado uma instrução para os seus discípulos, para que eles pudessem ficar reunidos para receber o Espírito Santo. Somente 120 ouviram. Aqueles outros que não ouviram e não obedeceram a palavra do Senhor Jesus, ficaram dispersos, e eles não receberam nesse dia essa unção, eles não receberam nesse dia o Espírito Santo. Quando não ouvimos a voz do nosso pastor, quando não ouvimos a voz dos nossos mentores, nós não estamos conectados com o céu, porque eles estão acima de nós. Eles primeiramente recebem a palavra do trono e assim transmite para a igreja, para os pastores, para os líderes. Por isso, quando não estamos sensíveis a ouvir a voz dos nossos pastores, nós perdemos a conexão com o céu. E não somente isso, quando não estamos também em unidade, nós não recebemos esse poder. Somente aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar, somente aqueles que estavam reunidos no mesmo ambiente receberam o Espírito Santo. Não ficar em unidade pode nos fazer perder o mover do Espírito Santo. E nós só manifestaremos o céu na terra quando nós estamos em intimidade e comunhão, quando nós estamos no mover do Espírito Santo, quando somos conduzidos e guiados por Ele. Os discípulos que estavam alinhados com Jesus ficaram em Jerusalém, reuniram, buscaram de todo o coração. Dessa forma, eles foram marcados e incendiados pela presença do Senhor. E nós sabemos que após eles receberem essa unção, receberem esse poder que vem do alto, eles saem de lá e eles começam a pregar. Eles começam a levar a palavra de Deus. E nós vemos que após sair daquele lugar, o apóstolo Pedro começa a pregar. E 3.000 pessoas são alcançadas naquele dia. Se estamos conectados com o Senhor, se estamos ligados com Ele, se somos guiados e movidos pelo Espírito Santo, aonde nós formos, aonde ministrarmos a palavra de Deus, pessoas serão alcançadas, pessoas serão libertas. Aonde nós formos, o Evangelho e o reino do Senhor crescerá. Pessoas se arrependerão, pessoas serão libertas. Se você deseja manifestar o céu na terra, você precisa ser incendiado por Jesus. Você precisa estar atento e alinhado com Ele.
Vemos que após o batismo no Espírito Santo na vida desses homens, as obras da carne não operam mais em suas vidas, mas eles recebem o fruto do Espírito. E nós vemos no decorrer dessa caminhada, no livro de Atos, eles fazendo sinais, milagres. Nós vemos eles curando homens, libertando homens, expulsando demônios, fazendo o mesmo que Jesus tinha feito. Eles eram a extensão do Senhor. Eles não pararam, mas eles continuaram o mesmo exemplo do Senhor Jesus. E lá em Atos, no capítulo 3, no verso 6, nós vemos a cura de um coxo. Nós vemos que esse homem estava sentado à porta, e todas as pessoas que passavam, ele pedia esmola. Mas quando os discípulos de Jesus chegam até ele, no verso 40 diz, mas Pedro, na verdade disse assim, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Quantos aqui já oraram para algum paralítico e orou por ele, e ele levantou e andou? Tem alguém? Irmãos, isso precisa nos incomodar. Sabe por quê? Porque Jesus disse que nós faríamos obras iguais a dele e até maiores. Irmãos, os milagres precisam estar presentes na nossa vida. Independente do tempo ou da era em que vivemos, sabemos que o grande dia é chegado em que o Senhor Jesus há de buscar a noiva dele. Mas isso não impede o agir e o mover do Senhor. Porque Jesus está voltando, não impede com que os milagres ainda aconteçam. Não impedem com que os milagres ainda se manifestem no nosso meio. Você precisa produzir milagres. Você precisa ser um canal de Deus. Em Atos 9:32, nós vemos uma outra cura. Nós vemos a cura de um paralítico. No verso 32 diz assim, e aconteceu que passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Mais uma vez, nós vemos milagres acontecendo através dos discípulos de Jesus. E eu peguei alguns exemplos de Pedro para que você pudesse entender isso. Também Pedro ressuscitou uma jovem chamada Tábita, que está lá em Atos 9, no capítulo 9, no verso 40, que diz, mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Os discípulos de Jesus fazem milagres. Os discípulos de Jesus que manifestam o céu na terra, quando ele ora, os demônios têm que sair. Os enfermos têm que ser curados. Nesse último encontro, a apóstola me chamou para trabalhar. E no culto de libertação, o apóstolo sempre ministra. E nós lá estamos ajudando ele. E no momento de orar, a gente impõe a mão, coloca a mão sobre a cabeça das pessoas, através da unção e da autoridade. E nós expulsamos os demônios. E os demônios têm que sair. Mas sempre tem um, irmãos, que quer fazer graça. Sempre tem um que não quer sair de maneira nenhuma.
E o trem foi, e o demônio saía. Aí eu falei, apóstolo, acho que o senhor vai ter que vir aqui. Aí ele foi, irmãos, colocou a mão e o demônio saiu. O demônio tem que sair, irmãos. Se você é discípulo de Jesus, se você está ligado, se você está conectado com Ele, os demônios têm que sair do seu caminho. Os enfermos têm que ser curados. Há um tempo atrás, uma jovem, acho que foi até a Débora, ela me mandou mensagem, pastor, eu estou aqui no hospital, estou sentindo isso, isso e isso, e não sei o que e tal. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, vou orar por você. Beleza, orei, não fui lá orar por ela, mas orei lá da minha casa. E fiquei crendo que ela seria curada. Aí eu encontro com ela no outro dia. Aí eu pergunto, como é que você está? Eu falo, não, pastor, estou bem, estou melhor, graças a Deus. Aí ela fala assim, aquele dia que eu mandei mensagem para o senhor, eu já tinha mandado mensagem para a pastora, ela não viu, eu mandei para o senhor. Só que eu já tinha saído do médico e já estava bem. Então eu orei depois, ela já estava curada e eu tinha orado. Eu falei, meu Deus, mas nem adiantou orar, ela já estava bem. Ela tinha mandado a mensagem um dia depois. Ela só copiou a mensagem e mandou para mim. Eu falei, beleza, a próxima vez eu testo em outra pessoa, minha oração. Tenho certeza que essa pessoa vai ser curada e liberta. Nós precisamos, irmãos, colocar a nossa fé em prática. Nós precisamos crer que através da nossa oração, entendendo que não é porque somos nós. Não é porque você ora bonito que Deus vai curar, não. Mas é o agir de Deus na sua vida. É o fluir do Espírito Santo através de você que faz. Não é porque você fala lindas palavras, que você tem uma boa eloquência, uma boa pregação, mas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos que, através dos discípulos, através dos apóstolos, não somente havia milagres e maravilhas, mas também a igreja, o reino do Senhor crescia e multiplicava. Pessoas se convertiam e aceitavam Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Hoje pela manhã, eu preguei sobre um homem chamado Jeú. Essa história está lá em 2 Reis, no capítulo 9, 10. Lá conta que Eliseu chamou um dos seus discípulos, falou assim, vai até Remote de Gileade, lá você vai encontrar um homem Jeú, você vai levantar ele do meio dos seus irmãos, você vai levar ele para um quarto separado, lá você vai ungir ele. Quando você ungir, você vai falar que é para ele destruir Jezabel, que é para ele destruir os filhos de Acabe, e não somente isso, é para ele destruir toda adoração e toda idolatria ao Deus Baal. Então Jeú, com aquela unção, se tornando o rei de Israel, ele se levanta e ele começa a fazer tudo aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Ele vai lá e destrói todos os filhos de Acabe, a descendência de Acabe. Ele se encontra com Jezabel, ela é lançada da janela, cai no chão e morre. Ele tem uma expertise e ele fala assim, e ele manda mensageiros por todo Israel e fala assim, ó, fala para todos os adoradores e servos de Baal que eu vou fazer um grande sacrifício, uma grande festa. Porque se Acabe adorou a Baal, eu vou adorar 10 vezes mais. Então os mensageiros se espalham por todo Israel e anunciam essa palavra. Então os adoradores se reúnem nessa casa de Baal. E quando todos os servos, adoradores, sacerdotes de Baal estão naquele lugar, ele levanta o exército e mata todos. E não somente isso, ele derruba a estátua de Baal e ele destrói a casa de Baal. E até aqui, irmãos, a história desse homem estava perfeita. Ele estava obedecendo à voz do Senhor. Ele estava cumprindo a vontade do Senhor. Até por isso, no capítulo 10, no verso 32, se eu não me engano, ou 30, o Senhor fala assim para ele, como você obedeceu tudo aquilo que eu te falei, eu vou te abençoar. E até a 4ª geração, seus filhos reinarão sobre Israel. Só que nós continuamos a ler a história desse homem.
E nós vemos que no meio desse percurso, no meio dessa caminhada, esse homem começa a se perder. Ele já tinha destruído a idolatria a Baal, mas existia no meio de Israel pessoas que adoravam a bezerros de ouro. E ele não destruiu esses bezerros de ouro. Ele deixou com que essa idolatria perdurasse sobre a nação de Israel. E nós vemos que, ao fim da vida desse homem, Israel começa a ser atacado, ele começa a perder território. Porque por mais que aquele homem tenha iniciado bem a sua caminhada com o Senhor, no meio da caminhada ele se perdeu, ele se deixou levar. Os adoradores de Baal eram muitos, eles tinham uma casa, eles tinham uma estátua. Mas ele achou que aqueles pequenos bezerros de ouro eram muito pequenos, que se eles continuassem ali, não faria diferença nenhuma. E aquele homem se perdeu. E o fim dele foi manchado por isso. E nós, quando iniciamos a nossa caminhada com Jesus, recebemos o primeiro amor, nós fazemos tudo aquilo que Ele nos fala. Tudo aquilo que os nossos apóstolos, que os nossos líderes nos ensinam, nós colocamos em prática, nós vivemos. Nós não abrimos mão. Mas no decorrer dessa caminhada, dessa jornada, nós começamos a nos perder. Nós começamos a olhar para os pequenos bezerros de ouro. Falar, esse pecado aqui não faz mal. Ninguém vai saber que eu menti. Ninguém vai saber que eu não devolvi o dízimo, que eu não entreguei o dízimo esse mês. Ninguém vai saber o que eu estou fazendo no meu quarto em secreto. E nós começamos a nos perder. E antes você, um discípulo fervoroso de Jesus, ligado com Ele, que ouvia a voz dEle, que transmitia a palavra dEle, que manifestava o céu na terra, começa a se perder. E agora você transmite a terra na terra. Você se torna uma pessoa secular, mundana. Você se acostuma, você se acomoda. Você se torna um Ofni e Finéias, os filhos de Eli, que se acostumaram em servir, em fazer, tocavam onde não podiam tocar, faziam aquilo que não podiam fazer, achando que nada aconteceria com eles, até que a guerra chegou e os dois foram mortos. Nessa noite, o Senhor quer levantar aqui homens, mulheres, jovens, determinados a não se perder no meio dessa caminhada. Deus quer levantar homens, mulheres, Deus quer levantar uma igreja disposta a manifestar o céu na terra, a ser essa extensão do Senhor Jesus, para que pessoas sejam alcançadas e transformadas. Sabe, irmãos, algum tempo atrás eu pedi a um apóstolo um livro para me ler, e ele me deu um livro que é o Amor pelas Almas. E eu comecei a ler esse livro, e esse livro começou a me incomodar. Lá o escritor, ele também é pastor, ele começa a relatar algumas coisas, e ele começa a ver o Senhor agindo em vários lugares. Ele começa a ler histórias de avivalistas que fizeram grandes coisas, onde milhares de pessoas se convertiam, se entregavam, se prostravam diante de Jesus. Só que ele olhava para a igreja dele, e tinha um ano que a igreja dele não ganhava ninguém para o Senhor Jesus. E ele começou a estudar e a pesquisar, e ele viu que não era somente a igreja dele, mas várias outras igrejas, no decorrer de um ano, não conseguiram alcançar vidas para o Senhor Jesus. E aquilo começou a incomodá-lo. Porque o que adianta estarmos aqui reunidos, recebemos palavra, recebemos oração, se nós não levamos essa palavra, se nós não levamos essa oração para aqueles que estão necessitados?
O que adianta virmos aqui e reunirmos todo domingo, se não sairmos lá para fora e transmitir essa palavra do Senhor? O Senhor não deseja que somente você seja salvo, mas que a sua casa seja alcançada. Os seus colegas de trabalho sejam alcançados. Naquele homem começa a ficar incomodado. E isso começou a me incomodar. Irmãos, porque, deixa eu te dizer algo. Essa palavra aqui, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem poder. Nós precisamos arrancar da nossa vida esse acomodismo de chegar na nossa célula e pregar e nada acontecer. Nós precisamos sair desse acomodismo de chegar em uma reunião, em um culto e pregar e ninguém se converter, ninguém se prostrar diante do Senhor Jesus. Nós precisamos arrancar do nosso coração esse sentimento, eu vou lá no meu serviço, mas ninguém foi salvo. Ei, irmãos, a palavra de Deus continua tendo poder para fazer, para realizar. A palavra de Deus continua tendo poder para libertar, para transformar. É a palavra dele. O Senhor Jesus quer salvar. Ele quer libertar. Ele quer alcançar os perdidos. E Ele conta comigo e com você. E aquele pastor, o escritor, ele ficou angustiado. E ele começou a buscar a presença do Senhor. E ele não aceitava isso na vida dele. E Deus começou a levantá-lo. E vidas começaram a serem salvas, alcançadas, transformadas. Vidas começaram a ser libertas através do ministério daquele pastor. Mas para que pessoas, que vidas sejam alcançadas, nós precisamos amá-las. E se somos imitadores de Jesus, se queremos manifestar o céu na terra, da mesma maneira, nós precisamos amar como Ele amou. Nós precisamos nos dedicar como Ele dedicou. Nós precisamos fazer o que Ele fez. Irmãos, o nosso tempo é curto. O nosso tempo é curto. O momento é hoje. A hora é agora de você sair daqui e pregar a palavra do Senhor. O momento é hoje, o momento é agora de você sair daqui e levar a luz até aqueles que estão na escuridão. Um dia um jovem se levantou, Deus tinha incomodado sobre evangelizar pessoas, e ele colocou no coração dele que ele ia evangelizar pelo menos uma pessoa por dia, seja em ligação, seja por mensagem, seja pessoalmente. E chegou um dia que deu 11 horas da noite, ele se lembrou desse compromisso que ele tinha feito com o Senhor, e ele não tinha evangelizado ninguém. E ele não tinha crédito no seu telefone, e ele foi para a rua e não encontrava ninguém. E ele pensou, não, a única solução, vou colocar crédito no meu telefone, vou ligar para alguém, vou falar do amor de Jesus. E quando ele chega no lugar para colocar crédito, a maquininha que colocava crédito estava estragada. Ele falou, poxa, mas eu fiz um compromisso com o Senhor. E nesse momento ele se lembrou daquela passagem que ele faria obras maiores que o Senhor Jesus fez. Então ele pega aquela maquininha e começa a orar sobre aquela maquininha. Fala, essa maquininha vai funcionar em nome de Jesus, porque eu preciso evangelizar. E após ele orar, a maquininha volta a funcionar. Ele coloca crédito no telefone e ele evangeliza. E aquela pessoa que ele evangelizou foi alcançada. Deus quer salvar vidas. Deus quer libertar pessoas, assim como Ele te libertou, assim como Ele te salvou, assim como Ele te deu essa oportunidade de estar aqui e de ouvir essa palavra. E se você está aqui nessa noite, é porque você é um escolhido do Senhor.
Você é um escolhido do Senhor. E o Senhor deseja que você manifeste o céu na terra, que você possa ser essa extensão, que você possa entrar nesse rio de águas vivas e aonde esse rio passar, você possa ser um instrumento do Senhor para que homens e mulheres, jovens, sejam alcançados e libertos através do agir do Senhor Jesus. Eu sempre fui muito sonhador. E quando Samara e eu nos casamos, e Deus nos chamou para cuidar da juventude, tinha uns 30 jovens, 20 jovens, e todas as vezes que eu vinha pregar, Deus sempre colocou no meu coração aquela promessa, que todos os jovens que entram nessa igreja, essa promessa é implantada dentro deles, que nós seríamos a maior juventude dessa cidade. Deus sempre declarava isso na palavra, todas as vezes que eu tinha oportunidade eu falava, e um dia eu pregando eu falei assim, irmãos, nós sempre vamos para o congresso, para ministrar, para receber palavra, mas eu tenho certeza que um dia, as pessoas virão na igreja participar dos congressos que aqui acontecerão. E eu conversava com a Samara e falava assim, você é sonhador demais, é que você, tipo assim, né? Você está muito engraçadinho. E eu sempre acreditei e acredito nisso. E há cerca de 2 anos atrás, nós começamos a participar do Jump Minas, né, que é todo o estado de Minas Gerais, né, do Jump se reúne lá em Belo Horizonte. E em 2 anos consecutivos, os 2 anos que a gente foram, a Igreja Internacional Shekinah foi a igreja que mais levou os jovens. Nós fomos a maior caravana 2 anos seguidos. E no último congresso, o apóstolo chama Samara e eu e ele comenta com a gente que ele pretende fazer um congresso regional aqui na nossa igreja. E aí, é claro, né? Nós passamos para o nosso apóstolo, que o apóstolo decidia isso. Mas que quando nós caminhamos debaixo da palavra do Senhor, quando estamos sensíveis para ouvir e para obedecer, o Senhor faz. O Senhor faz. E Ele quer fazer nessa noite através da sua vida. Ele quer fazer nessa noite através de você. Eu não sei em que condição a sua casa se encontra, eu não sei em que condição o seu trabalho se encontra, a escola se encontra, mas eu sei que esse mundo está perdido e esse mundo necessita que seja levantado nessa noite homens, mulheres e jovens que estão dispostos a arrancá-lo das trevas e levá-los para a luz. Nessa noite o Senhor quer te habilitar no mundo espiritual a conquistar novos territórios. O Senhor quer te dar unção, o Senhor quer te dar poder para que vidas sejam alcançadas. Entenda que eu não estou aqui inflando o seu ego, esse não é o propósito. Eu estou dizendo que Deus tem um propósito na sua vida e Ele quer te usar. Que você diminua e Ele cresça cada vez mais. Que tudo seja para a honra e glória dEle. Nada para a nossa honra ou para a nossa glória, mas tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Nesse momento eu convido a igreja a ficar de pé. Como eu disse, irmãos, esse não é um culto qualquer. Não é um culto que você participa todo domingo. Todos os cultos Deus tem algo novo a realizar no nosso meio, a trabalhar nas nossas vidas. Todo culto Deus deseja entregar algo para cada um de nós.